Entre o tempo e o espaço. Viagem a Portugal. Texto de Hélio de Freitas Puglielli. O impacto de uma viagem mais longa é como um gatilho disparando reflexões sobre o tempo e o espaço. Pois não estava ontem refestelado em minha cama, lendo tranquilamente. Agora estou a quilômetros de meu quarto, sentado numa poltrona de avião, olhos pregados na telinha que vai assinalando a imagem do aparelho e o ponto em que se encontra na travessia do Atlântico. A viagem é longa. O ruído do avião meio hipnótico e durmo alguns instantes, apesar da expectativa, sonhando que ainda estou no Brasil. Com Curitiba ainda dentro da cabeça, desço em Lisboa, dando vivas ao infante Dom Henrique. Dei mesmo, mas ninguém se escandaliza naquela carreta do aeroporto que leva os passageiros em pé. Correm pela janela do táxi, agora, paisagens urbanas, e as primeiras imagens vão me conectando ao novo espaço. As sensações se misturam. Sinto a capital portuguesa como uma super Paranaguá, onde o Tejo flui como um rio Itiberê sofisticado. Água é água, embora por aqui tenham passado caravelas. Durmo no hotel o resto do que não dormi no avião. Em terra firme, no Chiado, no Rocio e na Praça do Comércio, na grande e espetacular Avenida da Liberdade, procuro o vulto esguio de Eça de Queiroz, o único que gostaria de encontrar, pois Fernando Pessoa bebia, mas quem me olha com pupilas de bronze é a estátua de Pombal, ao lado do leão pretensioso. Milhares e milhares de quilômetros, mas continuo a me sentir em casa. O sotaque português, que chega a me irritar um pouco quando o ouço no Brasil, aqui, afinal, eles estão na terra deles. Mas eu não me acho fora da minha, e caminho por ruas e ruelas com desenvoltura, pensando em meu trisavô lisboeta, que chegou ao Brasil quando Dom Pedro I estava saindo. O que faria um menino de 15 anos sozinho num país desconhecido, embora com a mesma língua? Vejam só. Veio, viu e venceu. Passando pelo rio, onde desembarcou São Paulo e Paranaguá, fixou-se em Morretes, casando com minha trisavó, nobre, segundo o genealogista Francisco Negrão. Na casa de minha avó, via-se o retrato do casal.
Ele, um autêntico varão português, suíças encaracoladas. Ela, um tanto moreninha, sol morretiano ou sombra da fotografia. Sobradões, sacadas, oliveiras retorcidas. Lisboa não é alegre nem triste. E nostálgico é o verde da enorme avenida perpendicular ao grande rio, espaço aberto para o passado glorioso cantado nos Lusíadas. Com alguma imaginação, dá até para ver as ninfas no Tejo. Essa pista líquida por onde chegavam e partiam as naus que rodavam o mundo. O rio está ali, mas os nautas não estão mais. Só instalações portuárias meio sem graça. Em ruas, praças e monumentos, procuro o espírito de Portugal. Mas sei muito bem que não vou achá-lo, pois já o descobri há muito tempo nos livros dos seus grandes escritores. Olho paisagens, olhadas pelos personagens de Essa, caminho caminhos de Pessoa, pisando, sinto o solo firme depois do inacreditável terremoto que abalou a cidade no século XVIII. À mesa do restaurante, comendo um charne excessivamente oleoso, observo gente de todas as cores entre os comensais. Soam vozes da África na mesa próxima. Claro, vestem roupas coloridas, dentes muito brancos em contraste com a face negra. É a marcha da história, revelando um passado altamente constrangedor. Minha trisavó, nobre, tinha uma escrava para abaná-la, atenuando o mormaço de morretes enquanto ela lia livros franceses. Tenho 2 ou 3 deles. Diziam na família que de vez em quando fustigava a serviçal com uma delicada chibatinha. O neto da escrava tornou-se depois o melhor amigo de meu avô. No bonde amarelo, penso nos bondes dos quais Curitiba se desfez tão prematuramente, mas dos quais cheguei a fazer maravilhosos passeios, principalmente o da estação, na Praça Tiradentes até o Bacaxiri, ida e volta. Nunca esquecerei na estação o dinossauro de propaganda dos lubrificantes Sinclair, um autêntico monstro diante dos olhos infantis. E já os trilhos, em muitas ruas araucarianas, ainda existem debaixo do asfalto. Eu sei, a maioria não sabe, nem quer saber. O céu azul de Lisboa, não muito diferente de todos os céus azuis do mundo, enche os pulmões com o mesmo ar que os antepassados aqui respiraram. Os Freitas, os Gonçalves de Moraes, os Gonçalves da Câmara, os Gonçalves Zarco. Seus longínquos fantasmas não se manifestaram, dando boas-vindas, mas mesmo assim, rendo homenagem a esses espectros de exígua influência genética, ou quem sabe. A visão do castelo de São Jorge me faz imaginar o lendário João Gonçalves Zarco, que teria sido algo como meu 20º avô.
diante das muralhas de Ceuta. Como os cavaleiros mais chegados ao infante Dom Henrique andavam sendo vencidos e mortos pelo campeão dos árabes, ele deixou que o desafio fosse aceito por quem nem nobre era. Improvisado como cavaleiro, João surpreendeu a todos, pondo fim, no primeiro terçar de armas, às proezas e à vida do sarraceno. Penso agora no comprovadamente histórico João Gonçalves Zarco, descobridor do arquipélago da Madeira, ao lado do também navegante Bartolomeu Perestrello. Os dois Joões teriam sido o mesmo? Quem seria o real? Conscientizo-me de que também vivo um episódio confusamente efêmero e superficial. Esta visita a Portugal não deixa traços, a não ser fotografias. Na Torre de Babel, no Monumento aos Descobridores, no Mosteiro dos Jerônimos, na Casa das Cordas, no Centro Histórico e assim por diante. Aqui estive e não estive, e se estivesse, é como se não tivera estado. Assim como o tempo, o espaço não se aprende. Mas aqui estou, com minha carga de lembranças e um turbilhão de sensações. Parece-me que Portugal é sempre uma cidade e um rio. Lisboa e o Tejo, Coimbra e o Môndego, o Porto e o Douro, e pontes. Tenho a sorte de chegar a Coimbra, por acaso, no dia da cerimônia de abertura do período letivo da universidade. E lá, atravesso o umbral da grande porta medieval, junto com a multidão de capinhas pretas, austeros lentes e catedráticos, e os, ao mesmo tempo, ameaçadores e inofensivos guardas alabardeiros. Tudo meio em penumbra, apesar das muitas luzes, como se fora a nave de uma catedral e se rezasse missa. Lá fora, no entanto, a irreverência dos estudantes grafitou no printo de uma estátua, não a de Dom Diniz, a frase terrível: isto já não é o que nunca foi. E fico pensando como teria sido diferente o destino de Portugal se sábios como André Gouveia e Damião de Góis, egressos da Sorbonne, não tivessem sido premiados com o cárcere domiciliar, enquanto os jesuítas se apoderavam da universidade. Só com a morte de Salazar e a Revolução dos Cravos viria a acabar mesmo o obscurantismo causado pela mediocridade clamorosa da Companhia de Loyola Lusitana, já que, em outras terras e outros tempos, a mesma ordem disseminou cultura. Sem pretender criar outra questão coimbrã, prossigo viagem. Não sem antes visitar a célebre biblioteca, onde os morcegos não são molestados porque comem os insetos papirófagos. Os insetos querem comer o papel dos livros, mas são comidos antes pelos morcegos.
É a lei da natureza. Os maiores comem os menores, enquanto os livros escapam ilesos. Pensa nos pássaros que faziam ninhos nas prateleiras de livros que meu bisavô herdou da mãe nobre em Morretes. Assim, os seres vivos foram privilegiados, em detrimento das coisas inanimadas, ainda que o conteúdo dos livros seja bem vivo. Por essas e outras é que ele deve ter prosperado como prosperou, ao contrário do bisneto, que perde um tempo enorme armazenando e lendo livros e mais livros. Chegando ao Porto, recordo os liberais que ali repetidamente derramaram sangue na luta contra o absolutismo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Penso nos civis e militares que ali tentaram construir um país mais livre, mais moderno e mais humano, assim como pensei tanto em Antero de Quental e essa na passagem por Coimbra. Sei lá o que pensam os portugueses contemporâneos sobre esses fatos históricos e personagens do passado. Se alguns não pensarem nada, em compensação, eu penso por eles. Admirável país que, mesmo dentro da Espanha, jamais se deixou absorver. E só os mal informados julgam que foi um cativeiro dantesco o funesto período entre 1580 e 1640, 60 anos em que o país foi governado por 3 Felipes. Felipes da Casa da Áustria, os Habsburgos espanhóis. Nesse período, só o rei era estrangeiro e dominava, embora não houvesse a autodeterminação. O exército, a burocracia política e administrativa, tudo continuou razoavelmente português. Tanto assim que, de repente, depois de 6 décadas e umas 3 gerações, Portugal ressurgiu inteirinho, intacto e íntegro, repelindo os espanhóis e recuperando sua total independência. Se a Espanha tivesse mesmo absorvido Portugal, hoje, nós, brasileiros, estaríamos falando um tipo de lunfardo tupiniquim. Esse país de gente corajosa, nos mares e nas batalhas, repousa hoje à beira-mar plantado, meio de costas para a União Europeia, embora a maioria dos portugueses, pelo que constatei, se orgulhe da integração. E assim, dou meia volta de retorno ao sul, enquanto o tempo esfria, em direção ao célebre santuário das aparições do Anjo da Paz e de Nossa Senhora. Frio e neblina de manhã cedo em Fátima, mas depois o tempo abre e aprecio ao sol a beleza do Poço do Anjo, onde teria ocorrido a aparição aos pequenos pastores. E falo com uma decrépita velhinha que diz ser, se me lembro bem,
tia-avó deles. Talvez não fosse, mas simpatizei com a anciã e com a singeleza ingênua de tudo aquilo. E justo aí me lembro de que meu bisavô em Morretes, grau 33 da maçonaria, até o pároco local conseguiu cooptar o que foi grande façanha. Não seria tempos antes, quando quase todo o clero brasileiro era maçom. Mas depois dos sílabus de Pio IX, em 1864, padre que saísse da linha ficava explicitamente condenado às chamas infernais. Mas que são e que valem os dogmas criados pelo homem diante do infinito amor divino? Com essa disposição de espírito, visito a Capela das Aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos, 3 miúdos, como se diz aqui, que provavelmente nunca sequer ouviram falar do truculento e temível sílabus. O espírito infantil conecta bem melhor com a dimensão religiosa do que a rigidez dogmática dos que solenemente se acreditam intérpretes e intermediários de Deus, propondo-se a interferir com intransigência na vida de todos os demais. Entre os companheiros de viagem há um padre brasileiro, mas ele é liberal e moderno. E acho que a maioria é assim. Passaram os tempos da arrogância da igreja. Ainda bem. Por isso, sinto-me confortável no santuário. Nenhuma reprimenda ou ameaça no ar, apenas tranquilidade. Reina plenamente em Fátima a paz de espírito, ao crepúsculo, apesar da garoa fina e persistente. À noite, bem agasalhado, vela na mão, junto com muitos peregrinos, dou várias voltas no pátio da catedral, rezando a Ave Maria em várias línguas. Mal não faz. Ainda mais, considerando que uma nova viagem aérea de longo curso está por vir.